Boa tarde. A polícia da capital prendeu na noite de ontem o acusado de matar a tiros uma menina de 8 anos e ferir um homem e uma mulher em um salão de beleza no bairro da Paz, zona oeste de Manaus. O crime aconteceu na tarde do último domingo. Frank Denier Souza de Araújo, de 21 anos, é o atirador que invadiu um salão de beleza no último domingo, armado com uma pistola .40 de uso exclusivo das polícias militar e civil. 3 pessoas foram atingidas pelos disparos. Uma delas foi a pequena Lara Kathleen, de apenas 8 anos, que recebeu 6 tiros e morreu no local. De acordo com o próprio acusado, o alvo dos disparos era o vigilante Silvério Júnior, de 23 anos, que sobreviveu ao atentado, mas permanece internado no hospital em estado grave. A outra vítima atingida foi Nadir Melo, de 48 anos, que também continua internada. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros localizaram Frank Denier em um flutuante na região do Poraquequara por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira. O acusado confessou a participação no crime e não resistiu à prisão. No celular de Denier, a polícia encontrou uma confissão feita por mensagem de texto para a companheira dele. Em um dos trechos da conversa, o acusado afirma que o alvo era apenas Silvério Júnior, que ele chama de gordo, e que ele teria matado a criança sem querer. O acusado já responde na justiça pela morte de um colega do segurança, e possíveis ameaças recebidas de Silvério teriam motivado o crime. Diante dessas ameaças sofridas por Silvério, ele resolveu se antecipar e eliminá-lo. Ele ainda alega que no domingo de manhã o Silvério teria atentado contra a sua vida, dado um disparo de arma de fogo contra ele na feira do bairro da Paz. Essa informação nós já derrubamos, não procede. A polícia ainda procura por um segundo suspeito que teria ajudado Frank Denier na ação criminosa. A gente está em busca ainda de um elemento que seria a pessoa que estava dirigindo o veículo que deu fuga para o Frank. Nós já temos a identidade dele, provavelmente nas próximas horas a gente também irá prendê-lo, esse elemento, como partícipe nesse homicídio duplamente qualificado. O acusado também responde por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória. Agora, ele vai ser indiciado por mais um homicídio e 2 tentativas de homicídio. E a assessoria de imprensa do Hospital 28 de Agosto confirmou agora há pouco que o vigilante Silvério Oliveira, que também era tio da menina que morreu nesse tiroteio e estava internado na unidade, passou por 2 cirurgias, mas não resistiu e morreu na tarde de hoje. Após 2 rodadas de negociação na noite de ontem, empresários e rodoviários entraram em acordo sobre o pagamento de parte da PLR dos funcionários das empresas de transporte coletivo da capital. O acordo evitou uma nova paralisação do serviço que estava prevista para hoje. O anúncio de uma possível greve geral dos rodoviários para esta terça-feira deixou muita gente preocupada. Horrível, né? Que a gente que paga o pato, porque os donos dos ônibus estão bem numa boa dormindo. Às vezes a gente espera horas por um ônibus e às vezes fica aquela surpresa assim, vem ou não vem? Aí às vezes acaba nem vindo, tem que pagar um mototáxi para ir para o trabalho. Eu preciso do ônibus, né, para ir para a faculdade, para voltar. É até melhor, né, que não tenha greve hoje. Mas quem precisou de ônibus respirou aliviado. A greve geral prevista para hoje foi suspensa na noite de ontem. Depois de muita negociação, empresários e rodoviários conseguiram entrar em acordo para o pagamento da PLR dos funcionários que trabalham nas empresas de transporte coletivo de Manaus. As propostas foram mediadas pelo Ministério Público do Trabalho. Chegamos aos valores que ficaram bons para ambas as partes, no sentido de 2 parcelas a serem pagas, um valor a ser pago a partir do dia 30 de dezembro, em 5 parcelas, tanto para motoristas, cobradores, como para os demais funcionários. O acordo é referente aos anos de 2008 e 2009. Os mais de 8.000 rodoviários vão receber o pagamento parcelado. Para motoristas, 5 parcelas de R$ 1.425 e cobradores R$ 750. Os outros funcionários serão pagos conforme os salários que recebem atualmente, mas a categoria ainda está insatisfeita. Foi cansativo, porque eles alegam que não tem lucro, né? Não tem lucro, mas também nenhum deles abandona a cidade. Isso que é interessante. Mas foi cansativo, mas foi bom, foi um resultado positivo para o trabalhador.
Daqui a 15 dias, os rodoviários pretendem organizar uma nova comissão para discutir o pagamento da outra PLR pendente. Segundo o sindicato da categoria, ainda falta negociar a dívida referente a 2009 e 2010. Pelo menos até o fim deste ano, a categoria não pretende realizar mais nenhuma paralisação. Os controladores de velocidade e lombadas eletrônicas que foram danificados durante as obras de recapeamento nas vias de Manaus começam a ser reativados pelo Manaus Trans. Para o ano que vem, também está prevista a instalação de novos radares na capital. A lombada eletrônica, instalada na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, recomeçou a operar nesta terça-feira. O aparelho foi desligado há mais de 30 dias durante os trabalhos de recapeamento da via. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, afirma que este tipo de aparelho só aplica autuações quando o mostrador de velocidade está ligado. No caso da lombada eletrônica, é necessário que tenha o painel para mostrar a velocidade. Então ele não deve, se não estava funcionando o painel, naquele momento em que o painel não está funcionando, não pode gerar multa. Na Avenida Coronel Teixeira, a estrada da Ponta Negra, o controlador de velocidade no sentido bairro-centro ainda passa por manutenção. O aparelho deve voltar a operar nos próximos dias. De acordo com o Manaus Trans, este é o único local onde o controlador de velocidade continua desligado depois das obras de asfaltamento. Em Manaus existem hoje 19 radares em operação, mas em alguns pontos da cidade eles foram instalados e nunca chegaram a funcionar. É o caso deste aparelho na Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro-bairro. Na Avenida Maceió, a lombada eletrônica foi substituída por um semáforo na semana passada. Ele não é para estar lá para gerar multa, ele é para ser colocado para que haja uma mudança no comportamento e na medida que a gente percebe que naquele local já tem um comportamento seguro por parte dos condutores, ele deixa de ter necessidade e a gente desliga para depois remanejar para outro local. O Manaus Trans está realizando estudos para verificar a possibilidade de realocar alguns controladores de velocidade e lombadas eletrônicas. A intenção é que em 2014, 40 novos radares também estejam funcionando na capital. No próximo bloco do Band Cidade, toneladas de lixo são retiradas todos os dias dos igarapés de Manaus, um problema que fica ainda mais evidente com o nível mais baixo das águas. E veja também, Polícia Militar vai reforçar a segurança na região central da capital durante a Operação Natal.